Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e antes da gente ir para a nossa aula, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, é a nossa aula 21, com objeto de conhecimento, marcas linguísticas, intertextualidade. E no detalhamento nós temos discurso direto ou indireto, leitura e ou produção de textos e marcas linguísticas. Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa, então sem mais delongas, bora para a nossa aula. Olha aí, então a gente já começa com o nosso texto que a gente chama de texto 1, a conversa sobre segurança online, falando um pouquinho sobre a questão da segurança, sobre como a gente lida com hackers, sobre como a gente lida com informações pessoais que estão online e acabam sendo utilizadas de diversas formas. Na verdade, o nosso texto diz o seguinte: Maria estava preocupada com a segurança de suas informações pessoais online. Ela disse à sua mãe que havia lido um artigo sobre como proteger suas contas na internet. Então, nossa Maria aí, ela fala um pouquinho sobre essa questão da preocupação, sobre as informações online, como elas vão ser utilizadas. Interagiu aí com a mãe dela sobre esse artigo e de como proteger essas coisas e as contas na internet. Seguindo com o nosso texto, Maria explicou: mãe, li que é importante usar senhas fortes e ativar a autenticação em 2 etapas. Vou tomar mais cuidado a partir de agora, que é algo que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Na verdade, as senhas, a gente acaba repetindo essas senhas em vários aplicativos, em vários sites diferentes, e isso acaba prejudicando. Essa também questão da autenticação, né, em que a gente leva para vários e-mails, a gente vai vendo pelo número de celular e por vários métodos que tem a ver com a questão de segurança online. Continuando, sua mãe concordou com as dicas e disse que era uma ótima ideia se proteger melhor na internet. Então, trazendo essa questão das gerações mais novas, que conhecem um pouquinho mais sobre esse tipo de problemática e que acabam convencendo e conversando com as pessoas mais velhas sobre esses riscos, né? Elas conversaram sobre os riscos de ataques cibernéticos e de como se prevenir contra eles, como você não ter a sua conta invadida, os seus dados, porque só perder a conta não é o único problema, na verdade. O problema também é acesso a dados bancários, por exemplo, a cartões de crédito. Isso sempre é um problema muito grande. Seguindo aí com o nosso texto, durante a conversa, Maria compartilhou com sua mãe algumas dicas que aprendeu no artigo e prometeu seguir as recomendações para manter suas contas seguras. Mais uma vez aí essa questão das gerações mais novas, né, que aprendem muito rápido, repassam, afinal de contas já nascem nesse ambiente virtual, já conhecem bastante, traz essas dicas e recomendações para ajudar com que essas pessoas mais velhas, pais, avós, mães, também lidem, né, bem com esse tipo de situação. Então, nosso texto fala um pouquinho sobre segurança online, sobre essa questão de invasão de privacidade, de roubo de dados, roubo de várias coisas que podem significar perdas substanciais, não é verdade? Tudo isso trazendo esse texto aí para a gente falar sobre os nossos temas de hoje, começando aí com a intertextualidade. Só para a gente lembrar um pouquinho aí do que é a intertextualidade, temos aqui um conceito bastante geral sobre ela, que é um fenômeno linguístico em que um texto faz referência a outro texto, perfeitamente? Então, se eu tenho uma referência de um texto em outro texto, e ele pode ser literário, jornalístico, publicitário, eu tenho o que a gente chama de intertextualidade. Por exemplo, se eu tenho aqui um texto publicitário, uma propaganda, e essa propaganda faz referência a uma obra literária ou a um filme, por exemplo, a gente vai ter exemplos disso, eu tenho o que a gente chama de intertextualidade. Isso pode ocorrer por meio de citações, paródias, alusões ou mesmo pela presença de palavras, expressões ou ideias que remetem a outro
texto. Então, várias são as formas que eu posso trabalhar com a intertextualidade. Ao trabalhar com intertextualidade, eu tenho essa questão da referência. Perfeitamente? Prosseguindo aqui, a gente já viu o que é intertextualidade, falar um pouco sobre marcas linguísticas, que são elementos, olha lá, presentes nos textos que indicam características específicas, tá? Então, esses elementos que estão nesses textos, eles vão dar vários aspectos ao texto e caracterizá-lo, tá? Então, pode ser o tempo verbal, por exemplo, o modo do discurso, os pontos de vista, são todos partes do que a gente chama de marcas linguísticas e eles buscam ajudar a identificar e compreender melhor o texto. Podem aparecer de inúmeras formas. Olha lá, as marcas linguísticas podem incluir o uso de determinados tempos verbais, como presente, passado ou futuro, indicando a temporalidade das ações narradas, que é um modo, principalmente em bastante textos narrativos, né, eu quero fazer com que a pessoa saiba um pouquinho de como está funcionando aquele texto, do tempo em que ele está se passando, as referências que eu faço, flashbacks, então eu vou usar os tempos verbais de forma bastante incisiva. Tudo isso a ajudar a situar o meu leitor e caracterizar o meu texto. Também podem indicar o modo do discurso. Então, o modo de discurso é uma das nossas marcas linguísticas, como o discurso direto, por exemplo. E isso, por exemplo, em textos narrativos, em textos que contam histórias, isso ajuda bastante a gente a situar o leitor, fazer com que ele se aprofunde naquele texto, e as falas são reproduzidas exatamente como foram ditas, no caso do discurso direto. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto aí que elas são representadas exatamente como foram ditas. E no discurso indireto, essas falas são relatadas pelo narrador, às vezes com muitas paráfrases, em que eu só sei por meio desse narrador o que aquele personagem, por exemplo, está dizendo. E as marcas linguísticas incluem o uso de pronomes pessoais, também, né, que podem indicar o ponto de vista do narrador, e o uso de advérbios e expressões que podem dar pistas. Então, em textos em que você está querendo defender alguma ideia, você também vai trazer essas marcas linguísticas que ajudam a enfatizar aquilo que você está defendendo. Então, esses advérbios e expressões, eles podem dar pistas sobre o tom ou a atitude do autor em relação ao tema abordado no texto, que é justamente quando você quer fazer o destaque à posição que você está tomando. As marcas linguísticas, elas são bastante importantes para esse objetivo. E também indicam a formalidade ou a informalidade da linguagem. Isso aqui você vai lembrar bastante característica de formalidade e informalidade quando você quer dar um tom específico para aquele discurso, principalmente quando você está se referenciando à fala de algum personagem, você pode colocar esse personagem, no caso de narrativas, em situações mais formais, como um tribunal, por exemplo, e a linguagem que vai ser desenvolvida vai ser muito específica para isso, a linguagem de tribunal, ou no caso da informalidade, em que você quer trazer as marcas de um falar mais cotidiano para representar naquela narrativa, por exemplo, um falar mais do povo, para dar até uma espécie de naturalidade àquela narrativa. Também pode aparecer em campanhas publicitárias. Às vezes a campanha publicitária ela quer se aproximar mais do seu público, não quer parecer muito formal e traz também essas marcas de informalidade, que é para se aproximar do público e te convencer também a adquirir aquele produto, tá? Vamos continuar então aí com o nosso assunto. A gente está trabalhando agora com discurso direto e discurso indireto. Tema bastante importante aqui, tá? Que é para a gente entender um pouco quando o autor daquele texto vai trazer falas representadas de forma como elas foram ditas, ou as falas representadas de uma forma que ele está parafraseando, que ele está trazendo de uma forma indireta. Então, o discurso direto é quando reproduzimos exatamente as palavras de uma pessoa, tá? Isso é bastante importante para a gente entender um pouquinho de como funciona, principalmente em narrativas. Já quando o discurso é indireto,
é quando relatamos o que alguém disse, mas não necessariamente com as mesmas palavras. É geralmente o que a gente faz numa conversa informal, né? Se você está numa conversa informal, você está falando, contando alguma história para o seu colega, sobre alguém que você conheceu, sobre alguém com quem você conversou, você vai dizer o que aquela pessoa disse. Mas dificilmente você vai lembrar exatamente o que essa pessoa falou. Então você vai trazer justamente o relato que não vai ser com as mesmas palavras. Você vai apenas estar reproduzindo aquilo que você lembra da forma que ela disse. Aparece então bastante no dia a dia nesse sentido, dessa forma em que você dá esse tipo de representação. No discurso indireto, as falas são incorporadas ao texto do narrador, geralmente sem a utilização de aspas. Então você tem as aspas, né? Em que tem a fala de alguém, né? Vamos colocar aqui o não. Alguém disse não. Aí você colocou aqui entre aspas para falar que essa pessoa disse não. Foi exatamente o que ela fez. No caso do discurso indireto, essas aspas, elas não vão aparecer, certo? Elas vão aparecer, a fala vai aparecer, na verdade, como uma pessoa dissesse, e ela me disse que não, né? Então, eu não falei diretamente, eu tentei ali parafrasear um pouquinho de como foi a situação. Talvez a pessoa tenha dito isso de uma forma mais elaborada e você simplesmente disse que a pessoa disse não. Então, discurso indireto, essas falas, elas precisam ser incorporadas ao texto do narrador sem a utilização de aspas, geralmente parafraseada, tá? Isso no nosso discurso indireto. Muita atenção. Indireto justamente porque ele não é a representação exata. E o discurso direto é uma forma de reproduzir exatamente as palavras de uma pessoa sem alterações. E aqui essa representação ela é mais objetiva, ela é mais direta. É como se a pessoa estivesse falando diretamente no texto. Nesse caso são utilizadas as aspas, né? A gente viu aí o sinalzinho das aspas, para indicar a fala do indivíduo. Também pode aparecer com travessão, né? Em que a gente tem aqui aquele símbolo de travessão e alguém aí reproduz as falas na sequência. Perfeitamente? Discurso indireto, então, eu tenho uma representação da fala parafraseada. No discurso direto, eu tenho uma representação direta daquilo que foi dito. Então, um exemplo de discurso direto aqui. Pai, quero assistir televisão, disse Maria. Olha só como nós temos as aspas. Olha só como nós temos uma fala direta de Maria e até uma marca linguística que vai caracterizar essa fala sendo representada de forma direta. Isso tudo ajuda a gente a entender um pouquinho de como funciona esse discurso direto. Então, neste exemplo, as palavras de Maria são reproduzidas exatamente como elas disse, como se pede no discurso direto, sem as alterações. Isso caracteriza o discurso direto. As aspas são usadas para indicar o que é a fala direta de Maria. Geralmente aparecendo nesses textos mais corridos, né? A gente tem outras em que os diálogos são mantidos com o travessão e a gente sabe que aquelas falas são as falas exatamente como foram ditas. O discurso direto é quando relatamos o que alguém disse, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Então, não necessariamente, porque se você está contando uma história e falando sobre algo que alguém disse, você não vai conseguir representar exatamente o que foi dito. Pode até ter uma memória boa e representar, mas aqui, geralmente, essas falas são incorporadas ao texto do narrador, geralmente sem a utilização dessas aspas. Um exemplo de discurso indireto, Maria disse ao pai que queria assistir televisão. Olha só, agora aqui eu não tenho aspas, eu tenho Maria disse ao pai, lembra lá que ela fala pai? Aqui não, a Maria disse ao pai que queria assistir televisão. Percebam a diferença, não tenho aspas, não tenho a fala da Maria sendo representada de forma direta, tenho aqui o meu narrador parafraseando aquilo que Maria disse, falando de uma forma indireta. Aqui a fala de Maria é relatada pelo narrador, mas não
com as mesmas palavras que ela usou. O narrador informa o que Maria disse, mas de forma indireta, sem utilizar aspas para citar exatamente suas palavras. Isso caracteriza o discurso indireto. Então, muito atento a isso aí, para que a gente não se perca, não confunda direto. Eu estou marcando ali de uma forma bastante objetiva, enquanto no indireto eu estou parafraseando aqui. Então, a gente já viu um pouquinho sobre discurso direto e indireto, a gente agora vai para o nosso segundo texto. Texto 2 conversa sobre o livro favorito. Já estamos aqui, olha lá, com referência a um livro bastante conhecido que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Se vocês já leram, vocês devem reconhecer aí o castelo da Rainha de Copas. Então, olha lá. Maria estava absorta em seu livro favorito, estava presa àquilo, né, concentrada. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, quando sua mãe adentrou o quarto. E ela disse entusiasmada: "Mãe, este livro é incrível. A personagem de Alice é tão curiosa e corajosa. Estou completamente imersa nesta história fascinante." E você, como é esperto, já notou ali que a nossa fala da Maria está, entre aspas, justamente caracterizando aquilo que nós vimos agora sobre discurso direto, não é verdade? Sua mãe sorriu calorosamente e respondeu: "Fico contente em vê-la tão envolvida com a leitura, Maria." Vamos continuando o texto. "Também guardo ótimas lembranças deste livro. Lembro-me vividamente da primeira vez que o li." Maria expressou sua alegria, compartilhando como a parte em que Alice encontra o chapeleiro maluco e o coelho branco a inspirava a explorar novas aventuras. Agora, fiquem muito atentos nesse segundo parágrafo dessa parte. Maria expressou sua alegria, compartilhando como a parte em que Alice encontra o chapeleiro maluco. Percebam que a Maria não está dizendo: "Mãe, a parte do chapeleiro maluco, do coelho, me inspira a explorar novas aventuras." Não, eu sei disso por intermédio do meu narrador, que está usando essa parte do texto aqui, está usando essa parte do discurso de Maria de uma forma indireta, parafraseada de como a Maria teria dito. Na sequência, novamente ele faz isso. Ela explicou que havia muitas lições valiosas escondidas nas entrelinhas da história, especialmente sobre coragem e imaginação, trazendo esse discurso novamente de uma forma indireta. Perfeitamente. Então a gente tem uma mistura aqui dos dois, hora em que o discurso ele fica direto, hora em que ele é indireto, tudo caracterizado por essas marcas, como as aspas, como o narrador dizendo "Maria disse", e parafraseando aquilo que ela estava tentando explicar. Perfeitamente? Bora continuar então com o nosso assunto. Agora trazendo aqui um pouquinho sobre intertextualidade e marcas linguísticas pensando no texto. Então Maria estava absorta em seu livro favorito, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, quando sua mãe adentrou o quarto. Ela disse entusiasmada: "Mãe", olha lá como a gente falou da questão das aspas, muito atento para esses elementos, tá bom? "Mãe, este livro é incrível, a personagem de Alice é tão curiosa." Olha só como o vocativo, né, chamar a mãe, também faz com que caracterize que essa fala é completamente da Maria, que não há esse intermédio com o narrador. Isso é bastante interessante para a gente tentar pensar um pouquinho sobre essa intertextualidade. Afinal de contas, no nosso texto há uma referência, né, à aventura de Alice no País das Maravilhas. Olha só como a intertextualidade aparece dessa forma, trazendo esse texto e essas marcas linguísticas que nós vimos para caracterizar esse discurso direto, tá? E a intertextualidade na publicidade? Olha lá, a publicidade faz uso frequente da intertextualidade para criar conexões com obras literárias. Então, intertextualidade, eu vou fazer referência a alguma coisa, e a publicidade utiliza isso de uma forma bastante incisiva. Aqui eu tenho uma propaganda, né? A torta de elite. A torta de elite. O resto é teoria. Doceria do cinema. Aqui o sabor é a estrela. E por essa imagem aqui, que faz referência ao filme Tropa de Elite, não é verdade? Já conseguiram reconhecer a referência, é claro. A gente tem aqui esse morango, uma espécie de paródia, uma intertextualidade por ela, provavelmente porque essa torta de elite, que faz referência a cinema, né? Cada torta deve ter um nome, referenciando a um filme. Essa aqui provavelmente faz referência à nossa torta de morango. Por quê? Porque a gente tem um morango aqui.
que aparece com a boina lá do personagem do filme. Tudo isso aqui para falar sobre intertextualidade na nossa propaganda, tá? E os anúncios muitas vezes fazem referências diretas ou indiretas a essas obras para atrair a atenção do público e transmitir uma mensagem específica. Então, os anúncios vão fazer essas referências, né? Eu quero chamar a atenção do público, chamando a atenção para que ele lembre do filme. Ele pensa, nossa, faz uma referência ao filme. Olha só a torta deles de morango. Isso é uma beleza, né? Olha só o trato que eles fazem, tudo para chamar a atenção, para persuadir, porque a gente sabe que essa é a característica da nossa propaganda. As propagandas, elas buscam te convencer alguma coisa. A publicidade tem esse objetivo de persuadir o nosso leitor e eles querem trazer essa referência para que eu me sinta impelido àquilo. Aqui, no caso, fazendo referência a um filme famoso, um filme que fez muito sucesso no Brasil, ainda faz muito sucesso, gerações acompanham aí o filme e ficam interessados de alguma forma a buscar aquele produto. Citações e referência em textos acadêmicos. Aqui a gente vai dar uma olhadinha em como alguns textos fazem esse tipo de citações, referências, que são formas de intertextualidade. Então, em textos acadêmicos, como artigos científicos e ensaios, citações e referências são essenciais para fundamentar o argumento e dar crédito à ideia de outros autores. Porque eu não posso copiar a ideia, né? Se aquele autor já falou daquele assunto, eu trago ele de alguma forma. E o uso correto de citações diretas e indiretas ajuda a fortalecer a credibilidade do texto e demonstra conhecimento do autor sobre o assunto abordado. Então, eu sei aquele assunto, estou estudando, por exemplo, sobre segurança online, e eu vou trazer vários autores que também falaram sobre segurança online, para mostrar que eu conheço esses autores, que eu estou estudando aquele tema e sei o que eu estou fazendo. Olha aqui um exemplo. Nesse sentido, cabe também refletir se as fronteiras do território, físicas ou não, se tornam um fator limitante. Aqui o texto interessa para a gente entender como funciona. Eu tenho o texto do meu autor, né, desse trabalho, e aí com o texto dele, ele vai fazer referência a um estudioso que sustenta aquilo que ele está falando. Até o formato, se vocês forem perceber, a gente tem aqui esse texto e a gente tem aqui a citação que ele está fazendo em referência ao texto do Herbert. Então, fazendo referência ao texto desse Herbert, ele está fazendo com que o trabalho dele fique mais completo, mais embasado, com mais credibilidade. O discurso direto e indireto na narrativa audiovisual. Falamos aqui agora sobre textos acadêmicos e como esse discurso direto e indireto vai aparecer em narrativas audiovisuais. Então, além de aparecer em textos escritos, o discurso direto e indireto também é comum na narrativa audiovisual, como filmes, séries e programas de TV. Aparece bastante na fala dos nossos personagens. Aqui a gente tem algumas referências a essas produções audiovisuais, vídeos, novelas, todos eles participando, filmes também, séries, todos eles participando dessa que a gente chama de narrativas audiovisuais. Como é que eles aparecem? Os diálogos entre os personagens são exemplos de discurso direto, né? São a fala deles, mas é comum também a gente ver técnicas de cinema em que o narrador fala que alguma coisa aconteceu. A gente não está vendo, mas ele diz. Então, enquanto as narrações em off ou comentários do narrador representam o discurso indireto. Então, diálogos, discurso direto. Narrações em off ou comentários do narrador, discurso indireto. Aparecem bastante aí nessas narrativas audiovisuais, tá? A gente tem paráfrases e resumos como forma de discurso indireto. Outra forma de discurso indireto que a gente traz aqui para vocês são essas paráfrases e os resumos, em que as ideias de um texto, vejam lá, as ideias de um texto são expressas com palavras diferentes da original, mas mantendo o mesmo significado. Então, essas técnicas são frequentemente usadas em trabalhos acadêmicos e resenhas para resumir e interpretar informações de fontes diversas. Na sequência, a gente tem aqui um exemplo de como é um resumo. O resumo vai fazer um apanhado de tudo que vai ser dito naquele texto.
Aqui a gente tem um texto sobre política de assistência oncológica do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Percebam essa forma. Geralmente é limitado o número de palavras, então quem está falando faz isso de forma bastante sucinta. Já traz aí, como vocês podem notar, alguns dados, adiantando um pouco do que vai ser visto naquele texto. Essa é a forma de um resumo. Também tem aqui o finalzinho dele, né? Os resultados mostraram diferenças relevantes, já dando uma conclusão do que vai ser visto. E a gente tem aqui as palavras-chave, são palavras de quem vai buscar aquele resumo, vai buscar pelo assunto específico. Buscando aquele assunto específico, através das palavras-chave, ele chega no resumo, no trabalho que ele pode precisar para desenvolver o seu próprio texto, o seu próprio estudo. Marcas linguísticas em redes sociais e mensagens digitais. Afinal de contas, o mundo digital ele tem as suas próprias marcas linguísticas, coisas que foram surgindo com o desenvolvimento da própria internet e das tecnologias digitais. Desde lá do início nós estamos falando ali sobre tecnologia, sobre segurança online. A gente sabe que as marcas linguísticas também aparecem nesses gêneros. As redes sociais e aplicativos de mensagens digitais possuem suas próprias marcas linguísticas. Então, rede social, a gente sabe que existem marcas. Aplicativos de mensagem de forma geral. E abreviações, emojis, hashtags, como assim, professor? Quando você vai escrever você coloca lá VC, não é verdade? Isso aqui não cabe na gramática normativa, mas é uma marca linguística lá das redes sociais. A gente também tem o uso de emoticons, né? Olha lá os emoticons que aparecem o tempo todo também. Você quer conversar, você vai utilizando essas marcas que são muito características de redes sociais. Esses elementos ajudam a transmitir sentimentos, expressar opiniões e interagir com outros usuários de forma rápida. Afinal de contas, você quer trocar as mensagens e informal, porque são conversas com amigos ali nas redes sociais, são esses aplicativos de mensagem, e você não quer ser muito formal, você não quer ficar escrevendo textos seguindo a gramática normativa o tempo todo, e afinal de contas, a comunicação está sendo efetuada de alguma forma ali, verdade? A influência da cultura e do contexto social nas marcas linguísticas. Então, as marcas linguísticas são influenciadas pelo contexto cultural e social em que são utilizadas. As pessoas que são os grupos a que ela pertencem também são bastante caracterizados por essas marcas linguísticas. As gírias são um bom exemplo disso. E, na sequência, variações regionais, dialetos, gírias e expressões idiomáticas são exemplos de como a cultura e o ambiente social moldam a linguagem e a forma como nos comunicamos. Você provavelmente tem palavras que você usa com a sua família, tem outros termos que vocês usam com amigos, vocês ficam variando bastante nesses grupos justamente para entender um pouco, para trazer um pouco dessas marcas específicas linguísticas. Discurso direto e indireto na literatura infantil, a gente viu um pouquinho sobre o amor de uma personagem pelo livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Então, na literatura infantil, os discursos direto e indireto são ferramentas importantes para envolver e cativar os jovens leitores. As histórias, muitas vezes apresentam diálogos entre personagens que ajudam a desenvolver a narrativa e a explorar temas relevantes de forma acessível às crianças e temas que interessem também as crianças, com uma linguagem muito específica para atrair esse público, não é verdade? E as estratégias de leitura para identificar marcas linguísticas e intertextualidade. Então, ao ler textos diversos, é importante desenvolver estratégias de leitura que permitem identificar e compreender as marcas linguísticas e a intertextualidade presentes nas obras. Isso inclui, olha lá, prestar atenção ao contexto, analisar o vocabulário e reconhecer referências a outras obras e temas culturais, certo? Então, trazendo aí um pouquinho sobre como a gente pode identificar essa intertextualidade e essas marcas linguísticas, perfeito? Então, pessoal, como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Desejo a vocês bons estudos, fiquem bem e até a próxima.